365 dias para recomeçar. Um novo projeto de vida que te abençoa a cada dia, renovando assim a sua fé e a esperança. Lembrando que nós estamos no mês 3, que trata o tema principal cura interior. Estamos iniciando a semana 10, que trata o tema libertação da culpa e do medo, dos dias 67 a 73. Leitura bíblica para esta nova semana encontra-se em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. A palavra diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Preste atenção. Culpa e medo são duas correntes que paralisam a alma. A culpa prende ao passado, o medo bloqueia o futuro. Ambas tentam impedir o avanço espiritual. A culpa excessiva ignora o poder do perdão de Deus. O medo exagerado esquece a soberania dele. Quando permitimos que esses sentimentos governem nossas decisões, perdemos a liberdade que Cristo conquistou. O confronto espiritual desta semana é romper com pensamentos que mantêm você preso. Deus não quer apenas perdoar você, quer libertar você. A verdadeira liberdade começa quando aceitamos que a graça é maior que o erro e que a presença de Deus é maior que qualquer ameaça. Vamos para a aplicação prática transformadora para esta semana. Papel e lápis. Em mãos, caneta. Vamos lá. Primeiro, identifique se sua culpa vem de arrependimento ou de condenação. Segundo, observe quais medos têm limitado suas decisões. Terceiro, declare diariamente a verdade da palavra sobre sua identidade. Quarto e último, escolha agir com fé, não com receio. Agora vamos para a mensagem do dia. Hoje, dia 67 ou 67º dia, trago o tema: a culpa não define sua identidade. Uau! Leitura bíblica. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. A palavra diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se desconecte de tudo e preste atenção. A culpa insiste em lembrar erros, mas Deus declara perdão. Quando você está em Cristo, a condenação perde autoridade. Permanecer presa à culpa é negar a eficácia da cruz. Deus corrige, mas não condena quem se arrepende. A identidade em Cristo é maior que qualquer falha. Fica comigo até o final. O Espírito Santo lhe dará poder sobre a luta contra o pecado. Muitos cristãos podem se identificar com estas palavras do apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Referência a Romanos 7, versículo 24. Esta confissão séria é o ponto de exclamação na lembrança do apóstolo de sua vida antes de seguir a Cristo. Cada dia era um dia de derrota. Muitas pessoas se sentem da mesma maneira hoje. Se for o seu caso, observe o que o apóstolo Paulo diz apenas alguns versículos depois. Romanos 8 é a grande declaração de liberdade de Paulo. Em contraste com o capítulo anterior, ele fala de vitória, segurança e graça. A diferença, irmão, o capítulo 7 era a vida sob a velha lei. O capítulo 8 é a vida no Espírito. O ponto? A vitória sobre o pecado é o resultado da presença do Espírito de Deus dentro de nós. Continuando, o passado do apóstolo Paulo foi como areia movediça. Quanto mais ele lutava, mais fundo ele afundava. Justamente quando pensamos que ele está prestes a afundar, ele anunciou: graças a Deus que me livra por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo descobriu uma zona livre de culpa. Através de Jesus, todas as correntes e algemas caíram no chão. O apóstolo Paulo superou seu passado. Ele confiou em Deus para cuidar do seu futuro. Faça o mesmo agora. O remédio para o nosso pecado não é o nosso trabalho, mas o trabalho de Deus. Diga a Cristo o que você fez. Você não foi feito para carregar esse peso. Somente Jesus pode tirá-lo. Peça a Ele para fazer isso agora, e você sabe como Ele responderá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Referência a Mateus 11, versículo 28. Deus nunca, mas nunca desiste de você. Aproveitando, incentive aqueles que estão lutando. Não sabe o que dizer? Então abra a sua Bíblia. A folha de oliveira para o cristão é um versículo da Escritura. Aos aflitos, Deus disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 15, versículo 5. Aos culpados, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que é o tema de hoje, Romanos 8, versículo 1. Aos desempregados, em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, versículo 28. Para aqueles que se sentem fora do alcance da graça de Deus, todo aquele que nele crê não pereça, mas terá a vida eterna. João 3, versículo 16. Depois de receber sua folha de oliveira, Noé se tornou um homem transformado. Ele subiu a escada da arca com perguntas, mas desceu da escada com confiança. Que diferença faz uma folha? Reiterando tudo o que está sendo dito no dia de hoje, a salvação do começo ao fim é uma obra do Pai. Deus nunca fica numa montanha e nos diz que temos que subir para encontrá-lo. Ele desce para o nosso vale escuro e nos encontra. Ele não oferece para completar a obra se nós a começamos. Ele faz toda a obra, do começo ao fim. Ele lava os nossos pecados sem a nossa ajuda. Que presente Deus te deu, meu irmão, minha irmã. Tua salvação é garantida. Seu nome está escrito no livro que importa. Esta é a mensagem de Deus, a promessa da graça. A graça é inteiramente de Deus. Nenhuma condenação, a Escritura diz. Não é condenação limitada ou condenação apropriada. Isso é o que as pessoas dão a outros. O que é que Deus dá aos filhos dele? Nenhuma condenação. Deixa essa promessa ficar clara. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E porque as promessas de Deus são inquebráveis, a nossa esperança é inabalável. E eu finalizo esta série de mensagens poderosas para as nossas vidas com este pensamento. Nossa confiança está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Muitos não dão valor a este nome porque não sabem o verdadeiro valor que ele tem, pois Jesus tira de mim e de você, amigo e irmão, todo o peso, perturbação, acusação e condenação que há sobre nós. Se você depositar essa confiança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, você verá o poder de transformação em sua vida. Porque o maior milagre não é a cura física e sim a espiritual, pois esse corpo se corrompe, mas o espírito não. Amém? Agora vamos para a nossa segunda anotação. A primeira anotação é a da semana e agora é a do dia. Aplicação pessoal e transformadora. Vamos lá? Anote. Pergunte-se: estou vivendo como perdoado ou como condenado? Hoje, aceite plenamente o perdão de Deus. Receba essas poderosas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus Cristo, amado Mestre. Senhor, ajuda-nos a viver como alguém verdadeiramente perdoado. Eu lhe louvo, Pai amoroso e gracioso, pela sua misericórdia e graça.
Seu amor constante e redentor nunca cessa. Suas misericórdias não têm fim. Seu amor é renovado a cada manhã, à medida em que seu Espírito enche minha vida e a sua esperança me reaviva para encarar um novo dia. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós, incluindo a nossa família, nossos filhos, parentes queridos e a cada um que está conectado a esta mensagem. Senhor, ajuda-nos a ficar firme nos teus caminhos e não nos desviar deles. Que cada dia o Senhor nos livre das muitas quedas que cometemos, porque o inimigo insiste em nos desanimar, colocando culpa e peso sobre nós, querendo que não venhamos a confiar que Cristo fez para sempre, no amor de todos nós, na cruz do Calvário. Eu olho, agradeço e enalteço para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, meu irmão, minha irmã, compartilhe agora para aquela pessoa que sente aquela sensação de culpa que vem carregando este peso aí no grupo da sua família, esse amigo aí do seu lado, na sua comunidade. E também peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações. É importante seu comentário aqui e te espero amanhã para o próximo encontro.